a diversos casos trágicos de mortes no cinema, seja por excesso de confiança, imperícia humana ou acaso. Então fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos ver 8 mortes horríveis que aconteceram durante as filmagens de um filme. Fala galera, Júnior aqui. Antes de continuar, você já sabe, já se inscreva no canal e deixa aquele like para fortalecer. Muito obrigado. Homer Locklear. O Homer Locklear era um piloto de avião bastante corajoso. Ele foi treinado pela Força Aérea Americana durante a Primeira Guerra Mundial, e após isso ele viajou todo o país como um artista chamado Barnstormer. Bom, Barnstormer é basicamente um artista que realiza acrobacias em cima de um avião. Os seus feitos aéreos lhe rendiam um cachê de $3.000 por show. É uma baita de uma grana pra época, né? Bom, segundo a lenda, ele foi pioneiro no ato de caminhar sobre as asas de um avião em pleno voo. Ele também leva o crédito de pular de um avião pro outro também em pleno voo. Bom, a fama do Locklear o levou a outro campo que estava em bastante ascensão na época, o cinema. Ele participou de The Great Air Robbery de 1919 e começou a trabalhar em The Skywayman em 1920. Bom, na noite de agosto, na última cena planejada para esse filme, o Locklear realizou uma manobra chamada de mergulho suicida. Acontece que os holofotes utilizados nessa cena eles deveriam ser desligados nesse momento, só que por algum motivo isso não acabou acontecendo, e o Locklear ele acabou sendo cegado pelas luzes e não conseguiu enxergar mais nada, e acabou falecendo após colidir direto no chão. Ele tinha apenas 28 anos. E o que o estúdio fez? Bom, ele apressou o lançamento do filme e ainda incluiu as imagens do acidente fatal. Mergulho suicida. Mergulho suicida. Martha Mansfield. Era o dia de ação de graças de 1923, em San Antonio, Texas, e Martha Mansfield tinha muito a agradecer. A atriz de apenas 24 anos era uma estrela em ascensão de Hollywood. Ela estava sentada em um carro com seus colegas de trabalho após terminar as gravações de seu último filme. A Mansfield ainda estava com a sua roupa pomposa e elegante das filmagens, quando um palito de fósforo atingiu seu traje. As roupas pegaram fogo imediatamente. Os colegas até tentaram apagar o fogo, inclusive rasgando as roupas, só que não obtiveram sucesso, e além disso também acabaram se queimando. Ela acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu na manhã do dia seguinte. Bom, as investigações que se seguiram não concluíram se o fósforo veio de um dos outros colegas ou da própria Mansfield. Bom, os chefes do estúdio notaram que a Mansfield havia concluído praticamente todas as suas cenas e sem nenhum remorso lançaram o filme, apenas substituíram ela por outra estrela. Jack Budlong. Bom, a história do Jack Budlong ela é uma advertência para aqueles que acham que conseguem resolver tudo por conta própria e não precisam de dublês. Bom, o Jack Budlong ele estava participando de um filme chamado They Died with Their Boots On. Esse filme é basicamente sobre guerra e tal, e a cena que ele estava gravando recriava uma batalha real. Bom, nessa cena ele tinha que cavalgar e ainda utilizar um sabre. Acontece que ele era até um cavaleiro habilidoso, só que em vez de utilizar um sabre de madeira, né, que os outros dublês estavam utilizando, ele decidiu utilizar um sabre de verdade. Só que lá pelas tantas, no meio dessa simulação de batalha, o cavalo acabou se assustando. E o Jack Budlong, ele até teve a sagacidade de jogar o sabre longe, né, porque ele temia ser ferido por esse sabre. Só que acontece que pensa, puta azar, o sabre acabou caindo reto pra cima e o cavalo acabou arremessando o Budlong reto nesse sabre. Pensa, é muito azar, tá louco, cara. Não, tipo, o cara foi esperto o suficiente pra... vou me machucar aqui, né? O cavalo tá assustado, vou me ferir. Vou jogar o sabre longe. Beleza. Aí o sabre cai reto pra cima e o cavalo ainda consegue atirar... Meu Deus do céu. Bom, o cavalo não tem culpa nenhuma, né? Maneira de falar, né? Mas ele ainda consegue ser arremessado reto em cima do negócio. Bom, ele até foi levado para o hospital, mas acabou morrendo de uma inflamação na parede abdominal. Não tem como, né? O cara foi empalado. Brandon Lee.
Bom, Brandon Lee, pra quem não sabe, ele foi filho do famoso ator Bruce Lee. Na verdade, o Bruce Lee também foi importante como artista marcial e filósofo. Bom, o Brandon Lee tinha apenas 8 anos quando o Bruce Lee faleceu aos 32 anos de idade. Então, o Brandon Lee, ele cresceu decidido a ser um ator. Bom, o que ele não esperava é que o destino lhe reservava uma morte trágica e inesperada, assim como foi a morte de seu pai. Bom, o Brandon, ele estava participando do filme O Corvo, de 1993. E tudo começou quando uma equipe despreparada preparou as balas de mentira para serem utilizadas numa cena do filme. Só que eles não contavam que uma das balas ficasse presa dentro do cano de uma das armas. E o que aconteceu é que no disparo, durante a cena, a bala presa no cano acabou sendo arremessada e atingiu o abdômen do Brandon Lee. A bala rasgou o abdômen do Brandon Lee, atravessou seus órgãos vitais e foi parar na coluna. Bom, apesar de horas de cirurgia e aproximadamente 28 litros de sangue devido às transfusões necessárias, o Brandon Lee acabou não resistindo e faleceu aos 28 anos. Harry O'Connor. Bom, em 2002, o Harry O'Connor estava participando das filmagens do filme Triplo X do Vin Diesel. Uma das cenas do filme exigia que o O'Connor fizesse uma prática chamada parasailing, que nada mais é do que uma lancha puxando uma pessoa numa espécie de mini paraquedas. Bom, o intuito da cena é que a lancha puxasse o O'Connor por baixo de uma ponte, passando apenas com alguns centímetros de folga. E depois que ele passasse por baixo... E depois que ele... E depois que ele passasse por essa ponte, ele cairia dentro de um submarino. E o mini paraquedas dele é que colidiria na ponte. Cara, isso é típica cena de filme de ação, né? O cara em alta velocidade na lancha sendo puxado, né, com um mini paraquedas, passa por baixo da ponte, cai dentro de um submarino e o restante colide na ponte. Cara, nossa, isso é muito filme de ação, isso é muito clichê, né? Bom, mas enfim, tava tudo indo muito bem, ele até repetiu a cena diversas vezes, ele queria deixar tudo bem perfeito, né? Só que ele não tava muito contente, né? Apesar de dar certa cena, ele queria mais perfeição, ele queria que ficasse melhor. Só que a última cena dele acabou sendo uma cena fatal, né? Ele tava, né, naquele esquema, né? Passando com a lancha puxando ele ali e tal, só que ele não calculou muito bem. Em vez de passar por baixo da ponte, ele acabou dando reto no pilar da ponte. Pensa, ele bateu reto no concreto, cara. Nossa, cara, meu Deus do céu, que ideia de maluco, cara. Enfim, né, obviamente ele morreu e ele tinha 45 anos. Ah, tá louco, coisa mais feia, meu Deus do céu. Sarah Jones. Bom, a Sarah Jones era uma assistente de câmera de 27 anos e ela estava trabalhando no filme chamado Midnight Rider, que é uma cinebiografia do Gregg Allman. Gregg Allman, que participou de uma grande banda chamada Allman Brothers. Bom, lá no dia 20 de fevereiro de 2014, a equipe estava preparando ali o set de filmagem, que tinha uma cena que ia ser filmada no trilho de um trem que passava por cima de uma ponte. E eles prepararam uma estrutura e tal, que com barras de ferro, enfim, colchão, enfim, toda a parafernália, né? E aí eles foram avisados de que apenas 2 trens passavam por ali e que esses 2 trens já haviam passado naquele dia, que tava tudo tranquilo. Só que lá pelas tantas eles foram surpreendidos por um 3º trem passando. Aí todos saíram correndo tentando se salvar, né? Só que a Sarah Jones, ela não conseguiu e ela acabou sendo atingida ou por uma barra de ferro ali da estrutura que eles estavam utilizando, ou acabou sendo esmagada mesmo pelo trem. E depois, durante as investigações, eles descobriram que ninguém tinha permissão para utilizar aquele lugar e que o diretor, ele já era bem conhecido por burlar as restrições e não seguir as recomendações de segurança. O diretor Randall Miller, ele acabou sendo preso e também se tornou o primeiro caso de um diretor preso por uma morte no set de filmagem. John Eric Exum. Em 1984, o John Eric era um ator jovem e bonito no início do que provavelmente teria sido uma carreira longa e bem-sucedida. Com 26 anos, ele era protagonista de um novo programa da CBS chamado Cover Up.
Bom, em 12 de outubro de 1984, John Eric e seus colegas estavam no set de filmagem quando foram informados de que as filmagens que já estavam atrasadas iriam se atrasar ainda mais. Bom, e como o esperto John Eric decidiu lidar com essa frustração? Ele simplesmente pegou um revólver Magnum 44, removeu as balas exceto por uma, e resolveu brincar de roleta russa. "Você pode acreditar nessa porcaria?", disse ele, e puxou o gatilho. Bom, e o que aconteceu é que ele caiu duro. Bom, as balas até eram balas de festim, elas só tinham pólvora dentro e eram utilizadas para efeitos cinematográficos. Só que onde o idiota foi botar a arma, né? Bem na cabeça, bem na têmpora. O que aconteceu é que, mesmo sendo apenas com pólvora, essa pólvora gera um impacto. E esse impacto acabou fraturando o crânio dele. E uma dessas pequenas fraturas acabou se deslocando e atingiu o cérebro dele em cheio. Bom, ele até foi levado às pressas para o hospital, mas acabou entrando em coma e foi declarado morto 6 dias depois. Bom, o único lado positivo dessa história é que o coração ainda saudável do John Eric ele foi doado para uma pessoa que estava na fila de transplante. Halyna Hutchins. Em 21 de outubro de 2021, o ator e produtor Alec Baldwin estava ensaiando uma cena para um faroeste de baixo orçamento chamado Rust, em um rancho remoto no Novo México. Bom, o Alec Baldwin, durante essa cena, ele acreditou que ele estava segurando uma arma com balas de mentira. A diretora de fotografia chamada Halyna Hutchins, de 42 anos, caiu no chão segurando a sua barriga. E o diretor do filme, chamado Joel Souza, também foi atingido no ombro e desmaiou. A Hutchins foi transportada de avião para um hospital, onde ela foi declarada morta por um ferimento de bala. Bom, de alguma forma a arma que o Baldwin estava utilizando, ela estava carregada com uma bala de verdade. Algo que obviamente nunca deveria acontecer em um set de filmagem. Bom, até agora não há respostas claras sobre como uma bala de verdade foi parar na arma que o Baldwin estava utilizando. Apenas surgiram alguns detalhes sobre algumas tensões e desentendimentos que estavam acontecendo entre os produtores e a equipe. 6 pessoas já haviam se demitido um dia antes das filmagens e haviam reclamado das condições de trabalho e tratamento inadequado. Bom, e você conhece mais alguma tragédia no mundo do cinema? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!